Shorin no Chou, o livro dos 5 anéis. Capítulo 3. Fogo. Escrevo este capítulo do fogo com o objetivo de fazer uma comparação entre o combate e a força do fogo na arte militar da escola Niten-Ichi. Inicialmente, devo observar que os chamados estrategistas em arte militar costumam encarar apenas as suas pequeninas vantagens. Fazendo analogia com as pontas dos dedos, conhecem tão somente as vantagens de 3 a 5 polegadas do pulso. Ou seja, conhecem apenas a vitória a uma pequena distância do cotovelo, como se movimentassem um leque muito depressa ou devagar demais. E há também aqueles que, usando espadas de treinamento, feitas de bambu e revestidas de pano, aprendem as pequenas vantagens da velocidade, movimentando os braços e as pernas, contentando-se exclusivamente com destrezas menores. Na nossa arte militar, contudo, luta-se arriscando a vida no decurso de muitos embates. Discernindo o sentido da vida e da morte através dos mandamentos da espada, conhecendo a força e a fraqueza da espada longa, manejada pelos adversários, bem como seus golpes, e aprendendo o modo correto de manejar a espada longa, a fim de chegar ao perfeito preparo para vencer o antagonista. Assim, pequeninas coisas ou técnicas infantis, como as citadas, não são levadas em consideração na nossa escola. Num combate real, quando se enverga a armadura completa composta de 6 peças, pequenas técnicas não devem sequer ser lembradas. Os fundamentos da nossa arte militar consistem em conhecer os mandamentos verdadeiros, para, numa luta de vida ou morte, enfrentar sozinhos 5 ou 10 adversários. Por conseguinte, o mesmo princípio se aplica quando um enfrenta e vence 10, ou quando 1000 triunfam sobre 10.000 inimigos. É preciso examinar e julgar muito bem este princípio. No entanto, é impraticável reunir 1000 ou 10.000 pessoas num treinamento normal para aprender estes mandamentos. Mesmo um só, com uma espada longa, medindo os recursos estratégicos do inimigo, conhecendo seus pontos fortes ou fracos e sua técnica, pode, com a sabedoria da arte militar da nossa escola, chegar a saber como vencer 10.000 homens, tornando-se assim mestre desses mandamentos. Poderá então pensar do seguinte modo: quem no mundo, fora eu, poderá conhecer os mandamentos corretos da nossa arte militar e aprofundá-los até o último grau, e depois de exercitar e aperfeiçoar-se dia e noite, tornar-se-á senhor de si, alcançará a liberdade e o prodígio de conseguir extraordinária força mágica. Essa é a disposição espiritual de um samurai ao praticar as leis da arte militar. Sobre as condições do local. Faz-se essencial conhecer as condições do local de combate. No caso de haver sol, toma-se a posição de guarda com o sol pelas costas. Se a situação não permitir esta tática, procura-se receber a luz solar do lado direito. Numa sala, deve-se receber a iluminação da mesma forma, por trás ou pelo lado direito. É conveniente que o espaço que fica atrás não seja obstruído e que o lado esquerdo tenha certa folga de espaço, mantendo-se a guarda fechada do lado direito. Mesmo à noite, quando o local em que se está é visível pelo antagonista, deve-se fazer o mesmo, manter o fogo atrás ou receber a luz pelo lado direito, não se esquecendo de ocupar a posição superior, mantendo-se em guarda ao ponto mais alto para ver o inimigo por cima. Numa sala, deve-se considerar o camisa como ponto mais elevado. No caso de se entrar em combate, procurar encurralar o adversário no lado esquerdo de onde você se acha, colocando em situação complicada,
na qual ele tenha obstáculos à retaguarda. É importante forçá-lo a ficar em local difícil e, assim, impedi-lo de ter um campo de visão favorecido para manter você sob mira e sob contínua perseguição. Num aposento, acossá-lo para não permitir que ele veja onde você está, forçando-o a se afastar, indo na direção da soleira da porta, do dintel da porta corrediça, da varanda ou dos pilares. Tal como nos casos anteriores, impedir que ele veja a sua posição. Em qualquer circunstância, ao perseguir o adversário, deve colocá-lo em lugar difícil de pisar, onde haja obstáculos dos lados, de forma que você possa aproveitar a superioridade das condições do local para vencer. Ponderar bem e treinar. 3 maneiras de se adiantar ao inimigo. Existem 3 maneiras de tomar a dianteira em relação ao adversário. A primeira é aquela em que você toma a iniciativa de atacar o inimigo. Chama-se Ken-no-sen, iniciativa de ataque. A segunda é que se toma no momento em que o adversário ataca. Denomina-se Tai-no-sen, iniciativa de expectativa. A terceira se dá quando você e o inimigo atacam simultaneamente. É chamada Tai-Tai-no-sen, iniciativa mútua. Essas são as 3 maneiras de adiantar-se frente ao inimigo. No início de qualquer combate não existe outra iniciativa senão uma dessas 3. Dependendo da maneira como se toma a iniciativa, ela virtualmente pode assegurar a vitória. Essa é a razão pela qual a iniciativa é propriedade número 1 na arte militar. Conforme a ocasião e as intenções do inimigo, há uma série de pequenos fatores que devem ser levados em conta na hora de adiantar-se a ele. Não vou descrevê-los com minúcias, pois o importante é vencer o inimigo com a sabedoria da nossa arte militar. Na iniciativa de ataque Ken-no-sen, é importante manter-se calmo e atacar bruscamente. Tomando assim a iniciativa, ataque com um movimento vigoroso e rápido do corpo, mantendo o espírito tranquilo e firme. Dar passos um pouco mais rápidos do que o normal. Esta é a iniciativa de atacar com rapidez e agressividade. Do começo ao fim da luta é preciso ter a intenção inquebrantável de destruir o antagonista, vencê-lo esmagadoramente. Tudo isso faz parte da iniciativa de ataque. Na iniciativa de expectativa, Tai-no-sen, quando o adversário remete, manter-se indiferente, fingir fraqueza. No momento em que ele se aproxima, recuar firme e mostrar que vai saltar para trás. Assim que perceber que o inimigo se relaxa, atacá-lo depressa e com força para conseguir o triunfo. Essa é uma forma de se antecipar ao inimigo. Se ele voltar ao assalto, contra-atacá-lo com mais vigor, aproveitando uma pequena mudança no ritmo dele para vencê-lo. Eis o princípio do Tai-no-sen. A iniciativa mútua, Tai-no-sen, é para o caso de se enfrentar ataque rápido do adversário, quando é preciso manter a calma e sair para a contraofensiva. No momento em que ele estiver mais próximo, assaltá-lo no instante em que apresentar um relaxamento de seu ritmo, obtendo desta forma uma vitória rápida. No caso de o antagonista atacar com calma, passe ao contra-ataque, rápido, mantendo o corpo descontraído. Quando o inimigo se aproximar, procure irritá-lo com gestos e observe. Quando ele deixar entrever pela expressão do rosto que o momento é oportuno, impinja-lhe uma fragorosa derrota. Eis o Tai-no-sen, iniciativa mútua. Diante da impossibilidade de descrever em detalhes o assunto exposto aqui, deve-se ainda assim aproveitar a exposição feita e procurar tirar proveito das 3 iniciativas, obedecendo os princípios e as circunstâncias do momento. Isso não quer dizer que você atacará sempre antes do adversário, mas, na medida do possível, é desejável dominá-lo e submetê-lo à sua vontade. Seja como for, a iniciativa de adiantar-se ao inimigo significa vencer com certeza, com base no poder da inteligência da arte militar. É preciso treinar muito bem. Prender o travesseiro. A técnica de prender o travesseiro parte do princípio de que não se deve permitir ao inimigo erguer a cabeça. No contexto da disputa na arte militar, nada pior do que ser manobrado pelo adversário e agir com atraso.
O adversário pensa do mesmo modo, você se estriba no mesmo espírito. Porém, sem poder adivinhar a intenção do inimigo, é impossível vencê-lo. A arte militar ensina como deter o adversário no instante em que ele tenta golpeá-lo, dominando suas estocadas e escapando, entre outras coisas, de suas tentativas de derrotá-lo. Prender o travesseiro significa, dentro dos nossos mandamentos, perceber, ao enfrentar o inimigo, toda e qualquer de suas intenções antes que ele as concretize, dominando assim a sua tentativa de golpear já na letra G, impedindo-o de prosseguir na ação. Eis o espírito de prender o travesseiro. No caso de o antagonista assaltá-lo, detenha-o já na letra A. Se ele estiver prestes a perfurá-lo, detenha-o já na letra P. Este é o espírito de prender o travesseiro. Em outras palavras, quando o inimigo se prepara para atacá-lo, impeça-o na letra A. No momento em que ele saltar, faça-o parar na letra S. E se ele tentar cortá-lo com a espada, impeça-o na letra C. Tudo dentro do mesmo espírito. Na hipótese de o adversário tomar a iniciativa do combate. Procure neutralizar os movimentos úteis a ele e permita-lhe os inúteis. Eis um dos pontos essenciais da arte militar. Mas, se apenas procurar impedir a ação do antagonista, isso quer dizer que está agindo somente na defensiva. Agir de acordo com os mandamentos significa cortar no nascedouro as intenções do adversário, submetendo-o à sua vontade. Eis o caminho do mestre da arte militar, conquistando mediante intenso adestramento. É necessário examinar e treinar bem o ato de prender o travesseiro. Atravessar corrente crítica. Atravessar corrente crítica significa transpor obstáculos, como por exemplo, aqueles que se defrontam quando ao navegar por mar. Se deve atravessar um pequeno estreito ou um longo trecho de 160 ou 200 quilômetros. Esses trechos apresentam correntes críticas. Na travessia da vida, um homem terá certamente de superar correntes críticas em muitos lugares. No caso de um navio, é preciso conhecer os locais de correntes críticas, a posição da embarcação, saber se o dia é ou não propício. Mesmo sem um navio auxiliar, navegará em condições favoráveis ou recebendo vento de estibordo e bombordo ou da popa. Ainda que a direção do vento mude, com a firme vontade de chegar ao ponto do destino, é possível remar 12 ou 18 quilômetros sem a ajuda do vento e conduzir o barco vencendo as correntes críticas. Essa mesma disposição para transpor obstáculos é necessária para atravessar a vida, o que exige um espírito preparado para superar quaisquer acontecimentos críticos. Na arte militar, igualmente, é essencial durante um combate vencer os momentos críticos, conhecendo a capacidade do adversário e utilizando corretamente a competência própria, desta forma apoiando em seus conhecimentos e em seus princípios, tal como um bom navegante supera sua rota marítima, alcançará a tranquilidade do espírito atravessando as correntes críticas. Saber superar os momentos críticos significa ficar em posição de vantagem e assegurar em grande parte a vitória sobre o adversário, que sem essa experiência amarga sua fraqueza. Ter o espírito alerta para ultrapassar correntes críticas é tão importante num duelo individual como num enfrentamento de exércitos. O assunto deve ser muito bem examinado. Conhecer o momento. Na arte militar relativa aos combates de exércitos, conhecer o momento ou a situação do momento consiste em saber o estado de ânimo ou de desânimo do inimigo, o estado de espírito que domina na tropa adversária, e a partir daí, conseguir a melhor posição, avaliando a disposição da força contrária e planejando a maneira de promover a ofensiva, com a firme convicção de assegurar a vitória com os princípios da nossa arte militar e de lutar com o espírito de se adiantar ao adversário. Na arte militar aplicada à luta individual, conhecer do mesmo modo a escola do antagonista, sua personalidade, seus pontos fortes e fracos, e surpreendê-lo com seu ritmo inesperado e completamente diferente. Observar com a máxima atenção a cadência do inimigo, seus altos e baixos, bem como seu ritmo,
Procure vencer sempre pela iniciativa. Se minha capacidade intelectual estiver totalmente mobilizada, poderei com certeza ter uma visão clara da situação como um todo. Se eu tiver pleno domínio da arte militar, sabendo medir bem as intenções do inimigo, terei muitos meios de vencê-lo. Procurar o aperfeiçoamento. Pisar na espada. O recurso de pisar na espada é muitas vezes usado na arte militar. Na situação referente ao combate de tropas, quando o inimigo atira com arco e com espingarda, a tática mais comum consiste em avançar depois dos tiros, mas neste caso, torna-se difícil contra-atacar, pois é preciso colocar a flecha na corda do arco e carregar a espingarda com pólvora. É preferível, em função disso, sair para a contraofensiva sem perda de tempo. Mesmo durante a carga das armas inimigas, frente a um contra-ataque rápido, o inimigo não poderá utilizar nem a flecha nem a espingarda. Em outras palavras, diante da iniciativa de ataque do adversário, perceber de imediato o seu intento e adiantar-se a ele, pisando em tudo o que ele faz, a fim de levá-lo ao revés. Na arte militar da luta individual, acontece o mesmo. Se passo ao contra-ataque depois dos golpes de espada do adversário, o combate assume um aspecto confuso e não conseguirei resultado positivo. Por isso, é muito importante ter em mente a ideia de pisar na espada longa do inimigo atacante. Desse modo, posso vencê-lo no momento em que ele se prepara para atacar, impedindo-o de fazê-lo. Não se pisa somente com os pés, mas com todo o corpo, o espírito e, naturalmente, com a espada longa. Deve-se compreender que é preciso impedir um segundo ataque do inimigo. Mais uma vez, fazer prevalecer o espírito de se adiantar-se em tudo ao adversário. Embora se diga simultaneamente a iniciativa do inimigo, atacá-lo somente não basta. É preciso ter a firme intenção de neutralizar a sua ação, colando-se a ele. Saber o que é colapso. O colapso ou quebra acontece em tudo o que há no mundo. A casa, o corpo, o inimigo entram em colapso quando chega a hora, e o ritmo se quebra. Na arte militar aplicada a exércitos, é indispensável aproveitar a quebra de ritmo do adversário para avançar sobre ele, sem dar-lhe tempo de respirar. Se perdermos o momento do colapso, o inimigo terá tempo de voltar à ofensiva. No combate individual, durante o confronto, acontece de o ritmo do antagonista se desregular, evidenciando seu colapso. Se deixarmos escapar esta oportunidade, ele se recuperará e o embate não marchará a nosso favor. No instante em que se percebe os sinais de colapso do inimigo, é importante prosseguir no combate com firmeza, a fim de evitar a sua recomposição. Perseguir com moral forte, golpeá-lo com força, de modo a não lhe permitir voltar à luta. Discernir bem esse golpe decisivo. Se ele não for dado com determinação, o duelo tende para o impasse. Escogitar sobre o assunto. Transformar-se no inimigo. Transformar-se no inimigo é colocar-se no lugar do adversário. Notamos que, em geral, existe uma tendência de julgar forte o inimigo, mesmo sendo ele um ladrão que, após cometer um roubo, se fecha numa casa. Mas, se soubermos nos colocar no lugar deste inimigo, veremos o quanto ele deve se sentir perdido ao ter que enfrentar todo o mundo ou fugir. Aquele que se isola é, pois, um fazão, e o que acossa para matá-lo, um falcão. Essa situação exige boa reflexão. Na arte militar aplicada aos embates de exércitos, há uma tendência de acautelar-se em demasia, julgando o adversário muito poderoso. Supervalorizar o inimigo resulta numa ação demasiadamente cautelosa e passiva. Contudo, quem dispõe de número suficiente de homens conhece bem os princípios da arte militar e sabe aproveitar a oportunidade de vencer, não tem motivo para temer. Na arte militar de embate individual, igualmente, convém colocar-se no lugar do inimigo, para melhor avaliá-lo. Então pensa-se no inimigo como alguém que com certeza será derrotado diante de você, que é um bom conhecedor da arte militar e exímio na arte da esgrima. Reflita com toda a atenção. Soltar as quatro mãos. Quando o combate entra no impasse
e os dois lados perdem de vista a possibilidade da vitória, porque tanto um quanto o outro pensam do mesmo modo, torna-se indispensável soltar as 4 mãos. Verificando o embaraço, abandona-se imediatamente a primeira intenção e adota-se outro recurso vantajoso para triunfar. Na arte militar aplicada ao combate de exércitos, quando o espírito das 4 mãos se chega a um beco sem saída, você acabará sacrificando muito de seus homens. Neste caso, abandona-se imediatamente a ideia inicial e adota-se um meio mais eficiente, insuspeitado pelo adversário, para a conquista da vitória. Igualmente, na arte militar de luta individual, ao se criar a situação de impasse na tática das 4 mãos, é essencial mudar de orientação, adotando-se um método completamente diferente para triunfar. Discernir bem. Mover a sombra. A técnica de mover a sombra é aplicada no caso de não conseguir descobrir qual é o intuito do adversário. Na arte militar de exércitos, quando não podemos ver a posição do inimigo, fingimos tomar a iniciativa de atacar violentamente, a fim de descobrir o seu jogo. Uma vez revelada sua tática, torna-se fácil derrotá-lo com um método eficaz. No combate individual, também, quando o antagonista empunha a espada longa, voltada para trás ou de lado, basta você mostrar a intenção de golpeá-lo inesperadamente para ele revelar de súbito a sua intenção com a espada. Ao descobrir a sua intenção, você tem toda a chance de alcançar a vitória, aproveitando as vantagens que a situação oferece. Contudo, se você se distrair, perderá o seu ritmo. Examinar atentamente o assunto. Prender a sombra. Esse recurso de prender a sombra é adotado no momento em que se nota no adversário a intenção de atacar. Na arte militar relativa a exércitos, busca-se captar a ideia que germina no espírito do inimigo e prendê-la. Se você demonstrar claramente a sua intenção de superar a vantagem do adversário, ele procurará mudar de plano, vencido por sua atitude firme e decidida. Então você muda de ideia e, com espírito sereno, pode adiantar-se ao inimigo para vencê-lo. Na arte militar aplicada ao embate individual, destrua o vigoroso intento ofensivo do adversário por meio de ritmo vantajoso. E nesse momento de vantagem, quando a intenção de ataque do inimigo fica suspensa, tome a iniciativa que o conduzirá ao triunfo. É necessário pesquisar muito bem. Passar adiante. Passar adiante é algo que acontece em muitas coisas. Passa-se adiante o sono, por exemplo, e também se passa adiante o bocejo, além de muitas outras coisas. Pode acontecer de se passar adiante o tempo. Na arte militar de batalha de exércitos, quando se verificar que o inimigo está inquieto, com espírito disposto a se precipitar em ação, não se deve ficar preocupado. É preciso agir de modo a parecer indiferente. O adversário se deixará contagiar por essa atitude, amolecendo. No instante em que julgar haver transmitido esse estado psicológico, passe rapidamente a um vigoroso assalto, com espírito do vácuo ou nada. Você terá então a vantagem da vitória. Na arte militar de aplicação ao embate individual, mantenha relaxados espírito e corpo. Procure um movimento de distração do adversário. Tome uma iniciativa rápida e vigorosa para vencê-lo. Isso é essencial. Existe também outra tática semelhante, o chamado fazer embriagar. Há ainda a tática de transmitir o espírito de enfado, de indecisão e de debilidade. Tudo precisa ser muito bem escogitado. Provocar inquietação. A inquietação surge em muitas circunstâncias. Em primeiro lugar, ela surge no momento de perigo iminente. Em segundo, diante de grandes dificuldades. E em terceiro, quando há surpresa. É preciso entender bem isso. Na arte militar do combate de exércitos, é importante provocar inquietação no oponente. Surpreender o inimigo, atacando onde ele menos espera por meio de violento assalto. É essencial tomar a dianteira através de tática vantajosa, antes que o adversário tome qualquer decisão, e levá-lo à derrota.
Na arte militar da luta individual, deve se mostrar inicialmente relaxado e, a seguir, atacar súbita e violentamente o antagonista. Aproveita-se a vacilação do espírito e da atuação do inimigo para partir sem perda de tempo para a conquista da vitória, valendo-se da vantagem do momento. É importante alcançar o triunfo deste modo. Examinar muito bem o assunto. Atemorizar. Temor é algo que acontece com frequência. O temor é um estado de espírito provocado, em geral, por um acontecimento inesperado. Na arte militar de combate de exércitos, deve-se procurar atemorizar o inimigo não apenas por meio de coisas imediatamente visíveis. É possível fazê-lo lançando-se mão de outros recursos, como o grito, levando-o a superestimar a nossa força ou procurar assustá-lo mediante ameaças de surpresa em seus flancos. O inimigo sempre será vencido desde que saibamos aproveitar da melhor maneira o seu ritmo atemorizado. Na arte militar de combate individual, da mesma forma, pode-se amedrontar o adversário com o corpo, com a espada longa, com um grito e aproveitar-se de seu estado de temor, assaltá-lo de modo inesperado, conquistando a vitória. Isto é essencial. Procure examinar com atenção o assunto. Infiltrar-se. Quando você e o adversário estão próximos e se batem, ambos dando o máximo de si, não sendo possível vislumbrar um modo de superá-lo, procure confundir-se com ele num só rolo. Procure encontrar então uma técnica adequada para triunfar. Eis o que é importante. Na arte militar de combate de grupos ou de luta individual, quando os dois lados se confrontam com igualdade de forças, cria-se um perigoso impasse. Nesse caso, procure infiltrar-se nas forças adversárias a ponto de tornar impossível reconhecer a diferença entre amigos e inimigos. Nessa situação, procure uma oportunidade para forçar a vitória certa e esmagadora. Reflita bem sobre o assunto. Atacar os cantos. Atacar os cantos salientes do inimigo é uma tática que provém da comparação com o fato de ser muito difícil empurrar frontalmente um objeto pesado e sólido. É mais fácil fazê-lo aos poucos e de viés. Na arte militar de exércitos, procura-se avaliar um número de combatentes inimigos e em seguida atacar setores mais fortes e avançados, para se colocar numa situação vantajosa. Enfraquecendo os cantos salientes, o ânimo de toda a força inimiga tende a se debilitar. É importante prosseguir no ataque aos cantos fortes do adversário, mesmo diante do seu enfraquecimento, a fim de assegurar a vitória. Na arte militar de combate individual, procurar ferir os pontos nevrálgicos do corpo do inimigo. Então, ele se enfraquece pouco a pouco, acabando por entrar em colapso e tornando assim a vitória fácil. É importante examinar o exposto, refletir e compreender os meios de se chegar à vitória. Provocar perturbação. Provocar perturbação consiste em procurar desestabilizar o espírito do adversário. Na arte militar de combate de exércitos, a primeira coisa que se deve perceber logo de início em campo de batalha são as intenções do inimigo, e a partir de então, procurar confundir seu espírito com a força da inteligência da nossa arte militar. Desnorteado, ele poderá pensar as mais diferentes coisas e não saberá discernir se é aqui ou lá, este ou aquele, se é cedo ou tarde demais. Aproveita-se então a perturbação de ritmo gerada pela oscilação do espírito inimigo para conceber a maneira certa de triunfar. Quando o confronto é individual, deve-se criar a oportunidade ensaiando diversos tipos de ataque, como mostrar que vai perfurar, ou golpear, ou ainda ameaçar com um corpo a corpo. No instante em que o antagonista mostrar os primeiros sinais de nervosismo, atacá-lo com veemência, vencendo-o com facilidade. Eis a essência da luta. Os 3 gritos. Os 3 gritos ocorrem antes, durante e depois da luta, pois grita-se de acordo com a situação ou com o momento do combate. O grito é uma expressão de força. Grita-se diante do incêndio, ou do vento, ou das sombras. O grito prova a energia de quem o emite. Na arte militar de combate entre exércitos, quando se emite o grito do começo da luta, dá-se ênfase ao volume da voz, para amedrontar o adversário. O do meio do combate, dado em tom grave, sai do fundo do ventre, e o último, depois da vitória, é um grito alto e forte. São esses os 3 gritos. Também na arte militar relativa ao combate individual, a fim de assustar o inimigo,
Age-se como se para golpear e gritar, "Ei!", golpeando a seguir com a espada longa. Depois de derrubar o adversário com o golpe, grita-se anunciando o triunfo. Esses dois gritos são chamados de Sengo no Koi, grito de antes e depois. Se deve gritar alto no momento de golpear com a espada longa. O grito dado durante o duelo é para acompanhar o ritmo em tom grave. Deve-se examinar bem o que ficou dito. Mover-se para confundir. Num confronto de duas forças em campo de batalha, sendo o inimigo mais forte, adota-se o chamado movimento de zigue-zague para atacar. Ataca-se um setor do adversário. Derrotando nesse setor, busca-se outro, forte, abandonando aquele. De modo geral, trata-se de uma tática em zigue-zague, em amplas curvas do flanco direito ao esquerdo. Na arte militar de combate individual, essa tática é muito importante, mesmo no caso de confronto com muitos inimigos. Não se limite apenas a vencer uma parte deles ou forçá-los a bater em retirada. Depois dessa etapa, procure atacar outro setor mais forte, seguindo atentamente o ritmo do adversário, atacando-o tanto à direita como à esquerda, com a tática de zigue-zague, sem perder de vista o estado de ânimo do inimigo. Bem avaliado a força do adversário, passe o assalto decisivo sem hesitação, a vitória será alcançada. No caso de atacar o inimigo forte em luta individual, mantenha sempre o mesmo estado de espírito, avançar em zigue-zague e não recuar nem pouco. É preciso discernir com bastante clareza esse espírito. Essa é a tática aplicável quando se considera que o inimigo é fraco. Julgando-se mais forte, você toma a decisão de esmagá-lo sem qualquer perda de tempo. No caso da arte militar aplicada a combate de exércitos, quando se percebe que o número de adversários é pequeno, ou mesmo numeroso, mas de ânimo vacilante e nervoso, trate de esmagá-lo completamente com todas as suas forças. Se o ímpeto de esmagar for fraco, os adversários se recuperarão. É preciso ter clara na mente a ideia de esmagá-los na palma da mão. O mesmo deve ocorrer na arte militar de combate individual. Se o inimigo for mais fraco, se notar perturbação em seu ritmo, ou se perceber que ele está recuando, é essencial acabar com ele sem perda de tempo. O importante é não lhe dar a chance de recobrar o fôlego. Examinar bem o assunto. Mudar da montanha para o mar. O espírito de mudar da montanha para o mar significa que é ruim repetir muitas vezes a mesma tática num combate com o inimigo. Fazer a mesma coisa 2 vezes ainda é admissível, mas nunca 3. No caso de atacar o antagonista e não conseguir sucesso na primeira vez, a segunda é quase sempre de resultado duvidoso. Recorrer-se então a uma tática completamente diferente, e se isso também não der certo, tentar-se outra, para surpreender o adversário. Em resumo, no momento em que o inimigo imaginar que é montanha, ataque-o como se fosse mar. Se ele pensar que é mar, avance como a montanha. Esse é o espírito dos mandamentos da arte militar. É preciso examinar bem o assunto. Ultrapassar o fundo. Ultrapassar o fundo acontece quando, em luta contra o inimigo, você o vence com a vantagem dos mandamentos da arte militar, mas apenas aparentemente, pois o espírito do adversário continua mantendo a sua combatividade, e é possível que ele esteja vencido apenas na superfície, e não no espírito. Por isso, deve mudar depressa o espírito e esmagá-lo até o fundo, sendo importante assegurar-se de que ele perdeu todo o seu moral de luta. Ultrapassar o fundo quer dizer fazê-lo com a espada longa, com o próprio corpo e o espírito. Não existe nenhum modo preciso de consegui-lo. Uma vez destruído o inimigo até o fundo, não é necessário manter o espírito vigilante, mas somente no caso de tê-lo vencido até o fundo. Entretanto, se você continuar mantendo o espírito de vigilância, isso é sinal de que ainda não encontrou um modo definitivo de acabar com o adversário. É essencial treinar muito o espírito de ultrapassar o fundo, tanto na arte militar de batalha de exércitos, como naquela aplicada ao duelo individual. Renovar-se. Num confronto com o inimigo, acontece de você ficar com o espírito enredado, não encontrando solução. Abandone então as suas ideias e tome a decisão de começar de novo, encontrando um novo ritmo. Isso significa renovar-se, isto é, quando considerar que existe uma situação de impasse na luta contra o adversário, deve mudar de orientação, adotando uma ideia totalmente diferente e um ritmo novo
que propicia alcançar a vitória. Na arte militar aplicada a confronto de exércitos, igualmente é essencial compreender o significado da renovação. Com a inteligência da arte militar, isso se torna prontamente claro. Examinar com bastante rigor o assunto. Cabeça de rato e pescoço de touro. Se durante uma luta tanto você como o inimigo se perdem em minudências e o espírito torna-se confuso, deve lembrar-se do dito cabeça de rato e pescoço de touro, dos mandamentos da arte militar, deixando de lado as pequenas ideias, isto é, os ataques a pontos sem importância. Procure abraçar de imediato as grandes ideias. Uma das características da arte militar reside precisamente em ocupar-se com o mesmo interesse, tanto das grandes como das pequenas coisas. Portanto, é essencial que o samurai tenha sempre em mente na sua vida cotidiana o sentido de cabeça de rato e pescoço de touro. Tanto na arte militar de batalha de exércitos como na luta individual, não se deve esquecer este princípio, mantendo o espírito muito atento para entendê-lo. O que foi dito deve ser muito bem apreciado e compreendido. O general conhece os seus soldados. O general conhece seus soldados é um princípio de grande valia e que deve ser aplicado todas as vezes que se entra em combate. Seguindo os mandamentos da arte militar e estando de posse do poder da inteligência que eles contêm, você se torna capaz de considerar mesmo os inimigos como seus subordinados. Pode então comandá-los, movimentando-os do modo como lhe convier. Desta maneira, você é o general e os inimigos seus soldados. Pensar bem. Soltar o punho da espada. Soltar o punho da espada apresenta diversos significados. Existe o espírito de vencer sem espada, assim como existe o de ser vencido mesmo com a espada longa nas mãos. Não vou expor aqui todos os estados de espírito. O espírito precisa ser forjado. Corpo de rocha. Quando você dominar completamente os mandamentos da arte militar, poderá modificar imediatamente o seu corpo, tornando firme como uma rocha, intocável. Nada poderá movê-lo, conforme a tradição oral. Escrevi até aqui o que sempre pensei do decurso dos exércitos de esgrima da escola Shi. Essa é a primeira vez que registro por escrito as vantagens dessa escola. A ordem da narrativa se apresenta confusa, pois é difícil expor os pormenores. Mesmo assim, o texto deve seguir de guia para todos aqueles que precisam aprender estes mandamentos. Desde a minha juventude, dediquei o meu espírito aos mandamentos da arte militar, disciplinando as mãos e educando o corpo mediante intensos treinamentos de esgrima, exercitando constantemente o meu espírito, observando e pesquisando outras escolas. Verifiquei que algumas oferecem apenas hábeis frases de efeito. Outras não exigem nada além de pequenas habilidades técnicas e se ocupam tão somente da aparência. Nenhuma apresenta um espírito autêntico. Acredito, no entanto, que mesmo o aprendizado feito em tais escolas pode adestrar o corpo e o espírito, mas, quase sempre, esse aprendizado acaba prejudicando os mandamentos, tornando-se em defeitos da arte militar, de cuja influência maléfica torna-se difícil escapar. Assim, permanecem para sempre contribuindo para a decadência dos verdadeiros mandamentos da arte militar. A esgrima, Kenjutsu, tem por finalidade a assimilação dos verdadeiros mandamentos da arte militar, para vencer na luta contra inimigos. Este método deve preservar a integridade de seus princípios, absorvendo a inteligência da arte militar da nossa escola e praticando-a corretamente. Não tenha dúvida de que você vencerá. Apoie este projeto com sua inscrição e seu like. Se possível, compartilhe este vídeo. A sua participação é fundamental para o futuro deste canal. Una-se ao santuário, pois aqui o conhecimento é sagrado.